Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Givanildo. Nessa semana eu postarei os vídeos de correção das atividades que vocês fizeram nas semanas anteriores, tá bom? Então no vídeo de hoje a correção é referente às atividades da semana 2, das aulas do dia 15 e 16 de março, tá ok? Exercício 1. No número 8.515.767, a ordem do algarismo 1 é a das dezenas de milhar, e o seu valor posicional é 10.000. Ainda em relação a esse número, responda as questões. Letra A. Qual é a ordem do algarismo 8? Qual é o seu valor posicional? Então, nesse exercício, ele já trouxe um exemplo para você, né? Ele está dizendo que a ordem do algarismo 1 é das dezenas de milhar. Para saber a ordem, você conta da direita para a esquerda, né? Olha, que é primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ordem, certo? Então, o algarismo 1 está na quinta ordem. Aqui eu coloquei novamente aquele diagrama que eu fiz para vocês das ordens de classe para a gente poder ver, olha. Então, eu tenho primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ordem. Ele tá quinta ordem das dezenas de milhar. Então, 1 ocupa a ordem das dezenas de milhar. Dezenas de milhar, no caso, ele é 10.000, né? Então, 1 vale 1 vezes 10.000, que é 10.000 mesmo. Agora, vamos fazer a letra A. Ele quer saber a ordem do algarismo 8. O algarismo 8, então, vamos ver. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima ordem. Então, o 8 está ocupando a sétima ordem. Quanto é que ele vale nessa ordem? Vamos ver aqui, ó. No diagrama, a sétima ordem é a unidade de milhão. Então, tem que pegar o algarismo 8 e multiplicar por 1 milhão. 8 vezes 1 milhão dá 8 milhões, certo? Então, vou colocar aqui, ó, o seu valor é 8 milhões. Lembrando que 1 milhão são 6 zeros, né? Então, 8 milhões, tá certo? Essa é a resposta da letra A. Resposta da letra B. Qual é a ordem do algarismo 6? Qual é o seu valor posicional? Então, vamos lá. Aqui eu tenho a primeira, segunda ordem. Então, o algarismo 6 ocupa a segunda ordem. O valor posicional dele, vamos ver. Na segunda ordem, o valor dele é das dezenas. Então, tem que multiplicar ele por 10. Nesse caso, então, vai ser 6 vezes 10, que dá 60. Então, o seu valor é 60. O seu valor é 60. Letra C. Quantas classes tem esse número? As classes vão agrupamento de 3 ordens, né? Contando da direita para a esquerda. 3 ordens aqui, então, eu tenho uma classe. Aqui depois eu tenho outra classe e uma terceira classe. Essa classe aqui está incompleta, mas eu conto como uma classe. Então, eu tenho 1, 2, 3 classes, né? Então, ele tem 3 classes. E quantas ordens tem esse número? Então, como nós vimos aqui, como o 8 é a sétima ordem, é a última ordem, então ele tem 7 ordens, né? Então, ele tem 7 ordens. 7 ordens. Exercício 2. Analise o número 12.389.645, né? Não vou ler como se lê, porque na letra B que está pedindo para escrever como se lê esse número, tá bom? Então, na letra A está perguntando quantas classes tem esse número? Então, as classes é o agrupamento de 3 ordens, né? 1, 2, 3, aí pode separar com um pontinho, né? Olha, 1, 2, 3, mais um pontinho, então ele tem 1, 2, 3 classes. Ele tem 3 classes. Ele tem 3 classes. Aí pergunta depois quais são elas, né? A primeira classe, essa daqui, vamos ver, vamos lembrar, é a classe das unidades. A segunda classe é a classe dos milhares e a terceira classe é a classe dos milhões. Então, as classes vão ser classe das unidades, depois classe dos milhares e classe dos milhões. Então, são essas 3 classes, correto? Escreva como se lê esse número. Então, é o seguinte, você vai ler
o número que está na classe e ler a classe. O 12 está na classe dos milhões. Essa aqui é a classe dos milhões, essa aqui é a classe dos milhares, essa aqui é a classe das unidades, né? Olha só, então eu vou ler o número com a classe 12 milhões 389 mil, né? No caso, vamos ler 1.645, ok? Então vamos escrever como se lê. Escrever por extenso, 12 milhões, vírgula, 645. Pronto, está corrigida a atividade, certo? Agora façam a correção, se necessário revejam os vídeos, qualquer dúvida entre em contato no grupo do WhatsApp, ok? Bons estudos para vocês e até mais.